Dentre das mais diversas formas de mídias existentes, um polo que vem ganhando bastante destaque recentemente são as mídias da Coreia, seja pela grande popularidade do K-pop, doramas e manhwas que vem fazendo sucesso desde a última década, ou pelo sucesso estrondoso do que foi o recente filme das guerreiras do K-pop. Mas uma outra coisa que vem em peso da Coreia são os BLs, coisa que, para quem não sabe, BL, ou Boys Love, conhecido anteriormente no nicho otaku como yaoi, é um gênero de histórias focadas no público feminino, onde que contam histórias sobre relacionamentos homossexuais. E apesar desse gênero não ter nascido na Coreia, mas sim no Japão, creio eu que atualmente as obras mais famosas desse gênero venham da Coreia, como BJ Alex, Jinx e Kill Stalking. Esse que vai ser o tema do vídeo de hoje. E bem, nesse momento você pode até estar considerando que atualmente também existem outros BLs do Japão que são muito populares. Mas assim, os de lá ficam mais falados pela bizarrice, né? Convenhamos, Given não é tão popular quanto Titan's Bride, que ficou famoso pelo protagonista aparentemente ser feito de borracha para aguentar um gigante daqueles. E Arin Bitibu fez sucesso por um diabo de motivo que até hoje eu me questiono qual foi. E também tem o Boku no Pico que... eu acho que desse eu nem preciso falar. Mas enfim, o tema do vídeo de hoje, assim como o vídeo do Jotaro Cavalo, vai ter temas sensíveis. Então, estejam avisados. Mas antes de iniciarmos, eu peço que você siga com o procedimento padrão, dando seu like, comentário, inscrição e se possível seu hypar. E com você tendo feito isso, bora lá! Killing Stalking. Provavelmente vai ter gente puta nos comentários por conta de eu falar que ele é um BL, mas... galera, na Coreia ele é vendido como uma obra pós-love, então... não enche um saco, ok? Mas enfim, mesmo sendo um BL, Killing Stalking na sua maior parte do tempo é uma obra de terror psicológico, drama e suspense. E, meu Deus, eu perdi a conta dos momentos que eu fiquei aflito lendo essa obra. E agora que eu parei pra pensar, tem copyright pra cacete nessas obras da Coreia. Eu vou ter que ser criativo pra ilustrar esse vídeo. Filtros pra quem te quero. Mas bem, no vídeo de hoje eu pretendo falar um pouco sobre a obra, dando um plano de fundo pra quem não a conhece, e depois discutir um pouco sobre a infâmia que esse BL possui. E partindo do princípio, Killing Stalking conta a história de Yoonbun, um jovem adulto que claramente não bate bem das ideias, possuindo alguns transtornos psicológicos e uma mania de perseguição que fez ele quase ser preso algumas vezes. E que atualmente, ele estava perdidamente apaixonado por Oh Sang-woo, um ex-colega de exército que durante o serviço militar acabou salvando de uma situação onde ele quase foi abusado. E, meu Deus, nem 3 minutos de vídeo e o clima já começou a pesar. Mas bem, com essa paixão existente e a personalidade tímida do Yoonbun somada, ele começa a stalkear o Sang-woo, seja seguindo ele em metrôs, ou perseguindo durante encontros e coisas do gênero. Mas uma coisa que recentemente o Boon tava doidinho para fazer, além de sentar naquela pica deliciosa... desculpem. Uma coisa que o Boon tava louco para fazer era invadir a casa do Sang-woo, coisa que ele tava perto de conseguir, tanto que eles já sabiam qual eram os dígitos da senha, mas não sabia qual era a ordem. Então, esse nosso psicopata desempregado tava indo na casa do mano sempre que podia, para tentar todas as variações existentes com aqueles números. E meu Deus, se ele se dedicasse a melhorar a si mesmo, tanto que ele se dedicou nisso, com certeza ele não seria um cara tão esquisitão. Mas enfim, em um lindo dia, enquanto ele estava tentando invadir a propriedade privada do crush, a polícia acaba vendo aquilo e estranhando, já que eles conheciam Sang-woo. Mas por sorte, ou azar dependendo do ponto de vista, o Boon acaba acertando a senha e despista os policiais dizendo que ele era um amigo do dono e que tinha ido ali buscar uma coisa. E meu pai, é agora que as coisas começam. Bem, nessa com o Boon invadindo a casa, os policiais encontram Sang-woo por acaso pela cidade. E aqui já dá pra ver que esse policial não ficou com uma boa impressão do Sang-woo. E meu Deus, esses olhos mortos parecem até um peixe morto. Mas bem, eles conversam e comentam sobre o amigo dele que tinha ido em sua casa. E só pela cara dele dá pra ver o medo que ele tava de terem roubado a sua Makita. É foda quando os caras estão no teto. Nessa nós vemos o Boon explorando a casa do Sang-woo e fantasiando coisas libidinosas em cima da cama dele. Mas com ele nessa, ele acaba ouvindo um som vindo do armário do Sang-woo, onde que com ele abrindo, ele vê uma portinha trancada que dava pra um porão. Onde que com ele entrando, ele acaba se encontrando com uma mulher seminua, e bem, nesse momento se eu fosse o Boon, eu pensaria que ou o Sang-woo curte um BDSM bem pesado, ou que ele é um psicopata. O que nos dois casos seriam coisas ruins. Então eu só sairia correndo e chamaria a polícia. Enfim, nessa ele fica assustado e tenta conversar com a mina. Mas antes dele poder entender qualquer coisa... era uma vez um stalker. Brincadeirinha. Mas sim, esse aqui é o final do primeiro capítulo. E, meu Deus, isso aqui é muito melhor do que eu lembrava. Enfim, basicamente
Basicamente, depois disso, a trama vai meio que seguir um dia a dia do Sang-woo mantendo o Boom preso e torturando ele psicologicamente. Coisa que vai gerar momentos bizarros pra caramba. Tipo ele levando mulher pra casa, ele fazendo o Boom matar as pessoas, o Boom vendo o Sang-woo transar escondido no armário e coisas do gênero que só decaem ao longo da obra. Mas cara, sinceramente esse BL aqui é do caralho. Porque assim, ele é muito bem construído. Tipo, a história nesse caso. Porque apesar do que eu falei, parecer que a história vai encaminhar pra virar um dark romance, isso aqui é só o dark. Porque assim, aqui em nenhum momento o Sang-woo gosta do Boom. Assim como eu não gosto de você que tá vendo o vídeo até agora e ainda não deu like. Dá like aí, porra. E aproveita e se inscreve no canal e dá sua opinião aí nos comentários. É de graça. Mas assim, spoilers à parte, o lance aqui da relação caótica do Sang-woo com o Boom é que é algo totalmente freudiano, porque o Sang-woo só deixou o Boom vivo porque ele se parecia com a mãe morta dele, tá ligado? É algo bizarro pra cacete e, nossa senhora, lembrando aqui agora das cenas, tem aquela parte que o Boom fala que ama o Sang-woo com ele prestes a estourar a cabeça dele com o taco de beisebol. Vendo em retrospectiva, essa cena fica hilária com esse contexto da mãe dele, porque tipo, eu vou te matar. Ah não, por favor, eu te amo. Tá louco, porra? Tá certo. E aí o cara vai e joga o mano da escada, desmaiando ele, e depois quebra as pernas do mano com uma marreta. Que amorzinho! E o Boom ainda gosta de ser psicopata depois de tudo isso, é o que me assusta. Porque tipo, é cada cena que acontece nessa obra que puta que pariu. A parte que eles vão na delegacia porque o policial tava desconfiando que o Sang-woo era um psicopata, podendo enfim poder acabar com um pesadelo que o Boom tava vivendo apenas com ele confessando que viu, acaba indo pro caralho. Porque simplesmente esse fudido do Boom com síndrome de Estocolmo acaba ficando todo derretidinho porque o Sang-woo mente e fala que o Boom era o namorado dele e o policial só tava implicando com os caras porque ele era homofóbico. Puta que pariu, velho, essa cena é do cacete. Oh, Boomzinho burro do caralho. E o pior é que, tipo, o Boom todo otário acreditando nesse papo, confirmando a mentira do cara, e aí vai pro caralho mesmo. Mas, pelo menos o Boom conseguiu a pica do Sang-woo depois disso, né? Só que, caralho, pensando agora, deve ter sido um inferno, né? Porque ele comeu o cara no seco. Porra, nem pra rolar um cuspizinho. Que merda. Mas enfim, tirando os memes e os absurdos, essa história realmente é muito boa, porque assim, ela funciona e as pontas se amarram. Apesar de ter uns plots que não vão pra lugar nenhum, tipo a mina que o Boom mata e eles se livram do corpo e uma velha meio que suspeita e tal, mas... sei lá, às vezes era só pra mostrar como que o Sang-woo se livrava dos corpos, né? Mas tirando isso, a história é bem redondinha. E uma das coisas que mais me fez gostar da obra é o fato de que ela também é um terror, que é um gênero que eu acho do caralho e sou muito fã. Tipo, a ideia é assustadora pra cacete. Tipo, imagina descobrir que a pessoa que tu curte é um assassino em série. Porra, isso aqui é do caralho. Talvez eu seja uma pessoa com os gostos questionáveis por ler esse primeiro capítulo e continuar gostando? Talvez. Mas também tem gente que assiste Sexta-feira 13 só pra ver adolescente morrendo, então... eu ainda me encaixo na sociedade. E sinceramente eu acho uma pena do caralho essa obra ser tão mal falada. Tipo, a comunidade realmente é tão chata assim? Porra! Essa daqui é uma história do caralho e desenvolve muito bem os personagens, ainda mais considerando que as coisas aqui não são romantizadas. Tipo, apesar de ter um casal, nada do que acontece aqui nessa relação é consensual. Na maioria das vezes que tem um avanço, é a contragosto do Boom e com ele pedindo pra parar. E meu Deus, a cena que no meio do rolê ele chama o Boom de mãe... Que desgosto lembrando disso. Credo. Mas enfim, voltando a dar uma resenha sobre a obra, eu acho que muita gente acha que ela foi romantizada em algum aspecto, coisa que honestamente não foi. Porra, a própria autora em entrevista cita que as coisas não foram feitas para serem romantizadas, tanto que tudo aqui é muito cru e bizarro, num ponto que eu acho que esse foi o principal causador das chatices do fandom com relação da obra ser ou não ser, eis a questão, um BL ou não, sendo que tipo... A criadora confirma isso em entrevista. Porra, tá nas tags da obra lá no site oficial, caralho. Ai, esse povo é muito doido. E tipo, às vezes vem o lance de falarem que não é boys love pelo fato do Sang-woo ser hétero, coisa que a outra parte do fandom fala que é mentira, porque ele se relaciona com o Boom e tudo mais. Sendo que nas próprias notas do autor, no fim da obra, a Kog deixa bem claro que o Sang-woo era hétero e que todo aquele lance que rolou com o Boom foi única e exclusivamente na intenção de atormentar ele, e também porque ele era idêntico à mãe morta do sádico do Sang-woo. Mas, bem... Caralho! Desculpa, mas lembrando agora, vocês lembram daquela cena dele falando que ela é hétero antes de pagar um babão pro Boom? Tipo, só lembrando disso aqui agora. É bem a vibe daquela cena do Todo Mundo em Pânico. E eu sou gay. E caso não tenha notado, o Ray também é. O quê? Eu não sou gay. Mas você fez amor comigo. Não. Na verdade, você deu porque você Não, peraí. Mas bem, pessoal, eu acho que eu comentei muita coisa aqui já, e eu acho que eu já dei muitos spoilers, mas... ainda dá pra ter uma experiência pica ali na obra.
E eu acredito que eu dei bem a minha opinião sobre o que eu acho da obra e sobre o fandom da mesma. Mas, fica a recomendação, leiam Killing Stalking. E, num geral, é isso aí, galera. Bem, aqui a gente vai conferir o mangá da noiva do orc. Mas de início, vamos dar uma olhada nas tags dessa maravilha. Maduro, eu nunca gostei da Venezuela, gore, violência sexual, one shot, esse jogo é pica, monstros, eu adoro os clássicos da Universal, boys love, eu sou bem fã de Killing Stalking, e tragédia. Dá pra ver que essa obra aqui vai ser foda, no mau sentido. Então, vamos empurrar com a barriga por enquanto e ver as outras obras do autor. O Madobushia Ninshin? Oxe, que nome diferente. Mas ok, né? Eita porra, não tem nada na Mangarex. Vamos pro outro site, né? E como aqui eu não posso mostrar a tela, vamos apenas dizer que o autor só tem obra bizarra e todas são BLs. E por algum motivo tem esse aqui que o cara parece muito com Cellbit. Qual será que é o plot? É sexo gay e violência. Eu acabei de notar um padrão. Vamos ver essa outra aqui que eu achei a capa foda. Violência. Mas o que pelo menos é fofo. E caralho! Essa história aqui é bem diferente do que eu pensei. Tem umas nojeiras à la Doce Vingança aqui, mas essa eu gostei. Tem 6 capítulos e eu achei legal. Curioso isso aqui também ser do autor da Noiva do Orc. Eu tenho que falar dessa história, né? Tá bom. A Noiva do Orc. A história se passa no mundo fantasioso à la Senhor dos Anéis. E no início, nós vemos o nosso protagonista fodão num cenário de guerra, onde que a gente vê vários corpos de orc jogados pelo chão e notamos que ele tá numa situação bem desfavorável, onde que o seu inimigo havia capturado seu irmão e o feito de refém. Coisa que acaba iniciando uma negociação onde o protagonista se entrega em prol do cara liberar o seu irmão. Isso acaba deixando o nosso protagonista na merda e os protagonistas tentam comer ele literalmente. Mas o líder dos orcs e aparentemente pai? Sei lá, ele chama os orcs de filho, então... Enfim, o líder dos orcs não deixa ele ser devorado e o leva como prisioneiro. E aí, meu pai, é agora que o meu Photoshop vai trabalhar. Porque o cara inicialmente prende o protagonista pelado em uma cadeira e começa a tirar as medidas do mesmo para fazer um vestido de noiva no padrão da sua terra natal. No caso, a terra natal do protagonista. E só agora eu notei que ele deve ser um elfo. Saca só as orelhinhas pontudas. Fofinho. Enfim, de início o protagonista começa a xingar o cara, falando que ele preferia ser morto a servir como brinquedo sexual e tudo mais. Mas... o cara só desconversa falando que ele não seria brinquedo de ninguém e que ele não seria o seu noivo. Mas sim, os noivos seriam os orcs. E, caralho, tem uma puta cena de um orgia de orcs se comendo. E eu acho que não foi uma boa ideia eu ter jantado antes de fazer esse vídeo. Enfim, ele fala que a punição do nosso protagonista por ter matado tanto de seus filhos seria de dar à luz a novos guerreiros. E cara... aqui tem uma página que eu vou me esforçar pra censurar, mas é basicamente ele arrancando as pernas do prota e tirando os tendões das suas mãos pra ele não poder lutar e nem fugir. Para depois ele ir e fazer uma escarificação no abdômen do protagonista e jogar uma poção para criar um útero artificial no mesmo. E cacete, eu acho que as coisas estão começando a passar do ponto. Essa porra parece que tá virando Fienhanger agora. Mas enfim, depois de dar uma pincelada em sua obra, mas parar antes de romper o lacre, ele diz que quem usaria o prota seriam os orcs. Então, eles o preparam com a roupa de noiva e nos é revelado que esse processo feito com o protagonista é algo que rolava há tempos com outras pessoas. Tanto que tinha até um colar que era passado de noiva para noiva. E meu pai, agora vem o terror. Porque eles acorrendam o protagonista numa cama e nós vemos diversas vezes os mais diversos orcs vindo e... com ele das formas mais nojentas e detalhadas possíveis. Isso é nojento pra porra. Mas vamos lá que ainda não acabou, né? Infelizmente. Eu tenho que começar a fazer umas piadas pra eu manter minha sanidade. Bem, nesse momento, como a gente já tá até o pescoço na merda, então, dá o like aí e comenta o que você tá achando do vídeo, pô. É rapidinho e não custa nada. E também aproveita pra comentar o que você tá achando disso aqui, porque... degradante, né? Mas bem, depois de toda essa situação nojenta, a gente vê que além do cara lá traçar orcs fêmeas, ele vai conferir o estado do protagonista. Esse que tava bem afetado pelo ocorrido, e também, além de enojado, bastante puto. Coisa que piora quando o cara comenta que ele ficaria grávido e o orc cospe comida na boca dele igual um passarinho. E meu Deus, era carne humana, né? Bem, nessa cena corta para o irmão do protagonista, e aqui a gente vê que o grupo dos elfos estavam bolando uma invasão até o covil do vilão, ou algo do tipo. Mas aqui é mostrado que, fora o irmão dele, o resto do grupo não tava com muita expectativa em recuperar o protagonista com vida não. E eles dizem que caso ele esteja vivo, com certeza ele preferia estar morto, porque os métodos de tortura dos orcs eram piores do que o próprio inferno. E nesse ponto, tendo visto o que eu vi, eu não posso discordar.
Que mangá bizarro da porra. Mas enfim, depois de mais quadros do protagonista sendo fodido, nós vemos que sua gravidez está bem avançada e que... Bem, pelo visto eu entendi errado e meio que os elfos fizeram um trato para o protagonista ser entregue. Então, meio que o cara vai e larga de mão dele. Coisa que deixa o protagonista desesperado, por conta que, tipo, ele como um orgulhoso guerreiro vivia uma constante humilhação por estar daquela forma. Tanto que ele até mesmo implora pra ser morto, pra evitar que o seu irmão visse daquela forma. Mas... o cara libera ele, e quando seu irmão o encontra, o protagonista estava no meio do trabalho de parto parindo um monte de porquinhos nojentos. E... bem, o irmão dele finalmente o liberta desse sofrimento decapitando, e ele vai embora dali, falando que aquela foi a única maneira de salvá-lo. Trágico. E o mangá finaliza com o vilão sendo enrabado e falando que logo logo ele iria arrumar mais uma noiva para seus filhos orcs. Ai, cacete, que porra foi essa que eu acabei de ler? Ai, japoneses, filhos da puta. Por que eles fizeram isso de novo? Assim, eu já li muita coisa e eu também já caí na trap de ler isso no passado. Mas tipo, ter que ler tão minuciosamente pra fazer esse vídeo só fez eu ver o quão realmente é desprezível esse mangá. E puta que pariu! Ai, eu nunca pensei que iria dizer isso, mas... que saudade do Jotaro Cavalo. Mas, sinceramente, bora papear sobre essa bosta que a gente acabou de ler e vamos tentar extrair algo de positivo nisso aqui. Já que a gente nem precisa falar do lado do negativo, porque... porra, já tá na cara, né? Bem, uma coisa positiva desse mangá, pelo menos para mim, é a arte. E, cacete, é bizarro quanto que o autor manda bem aqui. Tipo, por eu ter visto outras obras menos visualmente agressivas dele, eu já tinha notado que o cara era bom. E porra, pelo menos aqui nesse oceano de merda, a arte tá bem pica. Os orcs são bem realistas, realmente parecendo com porcos e não tão estilizados quanto em outras obras. Os personagens humanos também não ficam atrás, tendo designs bem legais e sendo esteticamente bem atraentes. Menos esse cara. Mas enfim, o tema medieval desse mangá também é bem da hora, todos os cenários são bonitos e bem desenhados. E também tem uma coisa que eu acho que vale mencionar que é sobre o gore, onde que provavelmente para muitos esse vai ser o principal ponto de afastamento, mas... eu sou fã de filmes de terror, então... sei lá, essa parte do grotesco eu meio que acho interessante de como é feita, tipo, e passa bem a vibe de que esse mangá aconteceria dentro do jogo de Fear and Hunger. Mas também falando sobre o gore, tem a Anshin, que é uma artista russa que manda muito bem nisso, e até faz ser interessante de se ver quando dentro da webcomic Nikolai, então... eu acho que eu fugi do assunto. Enfim, aqui pelo menos é bem desenhado, quando mostra carne e instrumentos cirúrgicos que fogem da minha concepção de Idade Média. Mas a coesão histórica tá longe de ser o foco desse mangá, né? Enfim, eu acho que para se tirar de bom dessa obra só tem isso. Ela é podre, fétida, incômoda, ruim, repulsiva e lasciva. Não leia The Orcs Brides, porque não vale a pena, mas... se você for um apreciador de Young Bastard e tem a cabeça tão fudida pela pornografia e ainda assim procurar algo mais pesado, vai fundo, seu amante de Eroguro fudido. E... eu acho que isso foi tudo. Ai... e só por não ter sido ele quem escreveu a história do Kakyoin no banheiro, eu não odeio esse autor. Total Eclipse of Eternal Heart. Tendo sido publicado pela primeira vez em 2015, ele é um mangá de volume único com 6 capítulos, escrito por Shundei, o autor de Força Nakamura. E antes da gente iniciar com a história, vamos dar uma olhada nas tags. Gore, histórico, boys love, horror e sobrenatural. Ai, olha onde eu fui me meter de novo. Bien, já fica o aviso dos gatilhos que essa história pode ter, porque tipo, nela tem assassinato, abuso e diversas outras coisas horríveis que só o ser humano pode nos proporcionar. Então, com vocês já estando avisados, bora lá! A história se inicia dizendo que em 1920, 9 garotos foram brutalmente assassinados por um serial killer na cidade de Tóquio. Então, nós temos uma cena de um homem falando com um garoto e o estrangulando em seguida, com o jovem dizendo apenas que respeitava o seu sensei. E após isso, o nosso protagonista, Hoshino, acorda mostrando que aquilo tudo havia sido um pesadelo do qual ele estava tendo recorrentemente. E, bem, após isso ele segue a sua manhã e vai para a escola, onde que pelos eventos que ocorrem, dá pra ver que o protagonista era bastante mal visto pelos seus colegas, possuindo apenas um amigo do qual ele parece ter um crush secreto. Coisa que, bem, por conta dos colegas de escola começarem a espalhar boatos sobre a amizade dos dois, o protagonista tenta resolver essa situação, infelizmente cortando a amizade. Mas, por conta do seu amigo dizer não se importar com aquilo, o protagonista se declara, dizendo que ele se importa com o que os outros dizem sobre eles, pois ele estava apaixonado pelo mesmo. E rapaz, eu acho que o protagonista falou sem pensar, mas a sorte dele que o Yamada revela que também estava gamado no prota. E gente... só sou eu ou esse Yamada aqui tem uma carinha de filho da puta? Tipo, eu sei lá, eu só não confio nele. Oh, carinha de arrombado. Mas bem, depois
Depois do choque pelo romance repentino, o Yamada arrasta o Hoshino até um lugar mais afastado e nós vemos que tinha alguém aparentemente seguindo eles. Mas voltando aos protagonistas, nós vemos que o Yamada, como sendo um atacante, tinha levado o protagonista para um bequinho na intenção de finalmente dar uns amassos. E ai, como essa juventude é romântica! Mas bem, infelizmente aqui acaba rolando aquele clichê japonês do cu doce, com o cara ficando todo hesitante e tal. Mas o Yamada toma a iniciativa e finalmente rola umas beijocas. Ah, e o Hoshino acabou ficando de barraca armada por conta daquilo. Adorável. E também, nossa, que menino arteiro. Parece até eu quando eu vejo o sorriso dela. Te amo, Let. Bien, após essas brincadeiras gostosas, o Hoshino acaba saindo de lá e isso acaba iniciando um papo mela cueca e tudo mais. Mas antes disso virar um drama adolescente, aquele cara que tava seguindo eles aparece, puxa uma faca e mata o Yamada na frente do protagonista. Eu sei, do nada, e isso com certeza deixa o protagonista em choque. Mas mano, eles... Porra, o cara vai lá depois que mata o Hoshino, só fala que fez o que tinha que fazer e vai embora. E tipo, porra... Ai, eu só fico chocado o quanto que a arte desse mangá é bonita. Yamada-kun. Foda-se, o protagonista liga pra polícia, mas... Porra, o Yamada levanta do nada e vai embora dizendo que faltavam apenas mais 2. Finalizando assim com esse primeiro capítulo da história. E... bem... eu gosto bastante desse primeiro capítulo, apesar desse final me deixar chocado sempre que eu leio. Ele cria bem o mistério e tudo mais, iniciando com aquele lance dos assassinatos e depois abafando tudo com esse romance adolescente. Mas que acaba quebrando todo o clima e a expectativa com o cara morrendo do nada. E esse final meio sobrenatural com o cara levantando, eu acho que prende muito. Tipo, eu real fiquei curioso pra ver o resto da história depois desse capítulo. A arte é bonita, ela apresenta um mistério e te prende pra continuar lendo. Puta, isso aqui é um ótimo primeiro capítulo. Mas... vocês se lembram que eu falei sobre gatilhos? Então, ao decorrer dessa história, acaba mostrando muita coisa envolvendo o serial killer e tal. Num ponto que durante a produção do vídeo, eu pedi para alguns amigos lerem essa história e poucos acabaram passando do capítulo 4. Então... é bizarro. E rola crimes a la Boku no Pico, mas... como eu tô aqui pra vocês não precisarem ler essa bomba, eu vou resumir o resto da história para vocês. Seus fofos, deixem um like, comentário e o seu hypar nesse vídeo como agradecimento. E eu vou tentar falar tudo que rola nessa história sem perder a monetização desse vídeo. Ai, que desafio. Bien, o capítulo 2 basicamente começa com o prota chocado pelo acontecido, tendo até mesmo pesadelos com aquilo. Mas, como a vida segue, ele acabou vivendo seus dias e encontrou aleatoriamente com o assassino do seu amigo. Mas, estranhamente, o cara parecia nem saber de nada do que o protagonista estava falando quando foi confrontado, e o prota apenas saiu como um maluco, ficando ainda mais confuso. Mas já na escola, com ele tendo que resolver umas coisas com o diretor, ele coincidentemente se encontrou com o representante da turma, esse que por saber que o prota era amigo do Yamada, pede para ele o acompanhar até a casa do mesmo para entregar as lições. Já que o Yamada estava faltando da escola já tinha alguns dias. E, bem, a cena corta para a casa do Yamada, onde que... tem uma cena bem desagradável, então... momento e contexto? Eu acho. O Yamada vivia com esse cara. Esse que era um escritor falido que um dia encontrou o Yamada todo ferido e ensanguentado jogado na rua e que acabou o ajudando, pensando que ele poderia morrer a qualquer momento. Mas, do nada o Yamada melhorou e com o passar do tempo o cara acabou descobrindo que o Yamada escrevia bem pra porra e botou ele pra escrever os seus livros no seu lugar, ficando com ele sendo tipo um ghostwriter. E, bem, voltando pra cena do corte... aqui a gente vê uma cena nojenta, porque tipo, o Yamada é um moleque de no máximo uns 16, eu acho. E ele tava pagando pra esse cara, um adulto. E que nojo. Eu e uma comunidade inteira de fãs de homens bombados em fozes gulosas temos 99 motivos para achar isso aqui um lixo. Mas como eu tô resumindo essa merda, bora dar prosseguimento. Com eles perto de fritarem um bife, o cara fala que ama o Yamada, e ele faz essa carinha aqui e tenta matar o cara. E que bom! Mas infelizmente ele acaba sendo interrompido pelos manos que chegaram pra entregar ele o dever de casa. E, bem, rola uma cena muito esquisita e o protagonista fica em choque ao ver o boy dele bem de saúde. E rola meio que uns ciúminhos por parte do adulto ali e tal, e... é desagradável pra caralho. Mas bem, nisso o representante entrega os deveres e meio que ele acaba reconhecendo aquele cara como sendo um autor de uns livros que ele tinha lido. E que ele era fã. Coisa que, bom, como era o Yamada quem escrevia na verdade, ele pergunta pro representante de classe o que ele achava, mas do nada o representante começa a se sentir esquisito, como se ele tivesse tendo um déjà vu, e ele acaba tendo memórias de uma vida que não é dele, na vibe de saudades do que a gente ainda não viveu.
vendo Yamada como sendo uma outra pessoa naquele mesmo contexto. Coisa que deixa ele aterrorizado e ele acaba saindo dali às pressas. E isso acaba deixando o protagonista com uma pulga atrás da orelha, que também acaba indo embora se questionando do quão próximo Yamada se parecia daquele cara. Mas em meio a essa crise de ciúmes, ele acaba se encontrando com o representante de classe numa livraria, lendo um livro, balbuciando algumas coisas, até que o protagonista pega um livro do mesmo autor que aquele cara tava lendo, e o representante o tira da mão do prota e o começa a folhear, tendo diversas novas memórias vindo em sua cabeça, e, bem, depois disso ele acaba saindo correndo dali, voltando pra casa do Yamada, interrompendo novamente a foto dos dois. E cara, agora vem um momento de explicação, pois basicamente aqui nos é jogado um plot onde que o Yamada era ninguém mais, ninguém menos que a reencarnação de um autor de livros muito popular no século passado que assassinou brutalmente 9 garotos e escrevia sobre os seus crimes em seus livros. E, bom, depois dele ser confrontado pelo representante que era a reencarnação de uma das vítimas do serial killer, o Yamada acaba matando o Pedro, graças a Deus, e ele provoca o representante falando sobre a forma com a qual ele tinha o matado em sua vida passada. Bem, é tenso e teve muito plot jogado na nossa cara nesse momento. Mas enfim, nessa o protagonista acaba chegando na casa e ele acaba se deparando com um humano afogando o Yamada numa banheira. Coisa que ele até tenta impedir, mas novamente o Yamada acaba morrendo em sua frente e o protagonista fica em choque. E bom, nesses últimos 2 capítulos nos é revelado qual era a relação do protagonista com o assassino em sua vida passada, onde que ele foi o garoto favorito do autor serial killer e que acabou se tornando um cúmplice do mesmo ao ter testemunhado um assassinato. Esses que ocorriam porque, de acordo com Dazai da Shopee, os garotos disseram que me amavam e eu queria eternizar esses sentimentos matando. Esquisito e bizarro pra caralho. E, bem, o protagonista no passado até tentou convencer o cara a parar, mas... ele só acabou atiçando ainda mais o Dazai da Shopee e... ele acaba estudando o protagonista na sua vida passada em cima do túmulo do moleque que ele tinha matado. E porra, é real que isso aqui realmente foi escrito pelo autor de Força Nakamura? Puta que pariu. Enfim, o autor publica o seu último livro e o protagonista flagra ele em mais um assassinato. E ele revela naquele momento que ele já tinha se decidido e que antes de ter ido na casa do autor, ele já tinha contado tudo para a polícia, tendo denunciado. Coisa que claramente deixou o Dazai da Shopee puto e fez ele matar o protagonista em sua vida passada naquela situação. E após isso ele acabou se auto-mandando de Vasco. Covarde até o fim. Mas pelo menos ele morreu, né? Enfim, voltando pro presente, nos é revelado que o protagonista havia se lembrado de tudo isso e juntou as peças em sua cabeça, onde que ele descobriu que aquilo tudo que estava rolando se tratava de uma maldição, onde estavam acontecendo um loop de reencarnações, onde as vítimas do assassino sempre o matavam da mesma forma com a qual foram mortos, e que o Prota, sendo a 9ª e última vítima, devia ser a pessoa que colocaria um fim em tudo aquilo. E, bem, o protagonista toma atitude e tem umas cenas bizarras dele fritando o bife, mas com o assassino sendo passivo dessa vez. Finalmente, um dos castigos do céu foi ele ser passivo nessa nova vida. E que bom que tá doendo, seu filho da puta. Não usaram lubrificante. Mas, do nada, no meio do bem bom, o protagonista acaba apunhalando ele com uma tesoura, mas o Prota revela que já sabia que aquilo não o mataria, pois ele sabia que o fim da maldição só viria se ele e todas as 8 crianças o matassem da mesma forma com a qual eles foram mortos. Coisa que, bem, finalmente coloca medo nesse psicopata do Yamada, porque ele se depara pela primeira vez com a certeza da sua morte final. Mas também porque aquela tinha sido a primeira vez no ciclo de reencarnações que o Hoshino teve alguma iniciativa para matá-lo. Então, ele passa o Yamada e aparentemente ele se vasca depois daquilo também, com o mangá finalizando, com o protagonista finalmente se sentindo em paz. E... é isso. É uma história de terror com romance bem bunda, mas que acaba não sendo a maior bomba do mundo, mas ainda assim, sei lá, é bem né, e eu não gosto dos tons de pederastia criminosa que tem aqui com relação aos personagens e tudo mais. E eu sinto que a história é corrida pra cacete nesses últimos 2 capítulos. Tipo, facilmente daria o dobro de capítulos facilmente, expandindo a lore, explicando as coisas com mais calma, tendo mais cenas do passado, desenvolvendo ainda mais as motivações do assassino e etc. Só que... eu sei lá, eu não sei se eu gostaria de ver isso também. Tipo, ver uma história de um serial killer Jack não é algo que me apetece. Aliás, vocês querem um vídeo de Nietzsche? Enfim, no geral, que bom que esse autor foi escrever coisas fofas, tipo Força Nakamura, porque, cara, tem umas paradas bem criminosas aqui. Mas pra mim esse mangá foi um 5 ou 6/10. A arte é boa e bem consistente, o mistério é da hora e os personagens têm carisma. Exceto o Hoshino. Eu odeio esse tipo de personagem apaixonado submisso. Tipo, é irritante pra cacete, sabe? Esses personagens na vibe de Orihime e Hinata da vida, tipo... ai, Kurosaki-kun! Eu odeio essa porra.
Mas o mangá até que é legalzinho. Vale a pena ler caso tu queira. Mas, no geral, leia por sua conta e risco. E, bem, foi isso. Nichan. Esse é um BL escrito pela Harada, que tem uma cacetada de outras obras problemáticas, e que foi publicado entre 2014 e 2017. Muito tempo para fazer muita merda. Enfim, como já é de praxe, vamos dar uma olhada nas categorias antes de vermos a história. Maduro, violência. Ai, tá vindo as memórias da primeira vez que eu li essa história. Psicológico, boys love, saudades de Killing Stalking depois de ler essa merda. Drama e Shota. Shota. Dá pra ver a merda que isso aqui vai ser, né? Enfim, se tu não saiu antes, eu espero que saia agora com esses avisos de gatilho. Bien, indo do início, vamos fazer de acordo com a sinopse. O nosso protagonista é esse garoto e o seu nome é Yui. E os seus pais trabalham bastante e ele acaba passando a maior parte de seus dias sozinho em casa. Mas, com o passar do tempo, ele acabou se aproximando de seu vizinho, Kei, que do qual o prota apenas o conhecia como Nichan, ou o irmão mais velho no japonês. Enfim, eu não vou ter muitos rodeios aqui, então... Basicamente, esse cara aqui é um pido nojento que fica aliciando o moleque o tempo todo enquanto ele ficava na casa dele. Seja aliciando, beijando e etc. E ele tinha um lance de tipo, não conta pra ninguém que eu existo, pipipi, papapó. Esses lances escrotos e nojentos de autores. E basicamente, o que ele dava pro moleque ficar quieto era um miojinho e deixar ele jogar no PSP. Nojento pra caralho, mas a história vai avançando e meio que devido ao protagonista, que aqui ainda era uma criança de, sei lá, uns 9, 11 anos, ele acaba soltando umas pequenas coisas que acabam preocupando seus pais. Tipo, perguntar o que era sexo e mencionar que ele jogava, mesmo que ele não tivesse nenhum videogame em casa. E devido a essas preocupações, os pais dele decidem voltar mais cedo algum dia para poderem passar um tempo juntos e entender melhor aquela situação. E, bem, acaba rolando que um dia o cara vai e tenta ultrapassar as linhas do absurdo e... ele meio que tenta... prota, que é uma criança, e... porra. Mas, graças aos céus não rola nada, e o moleque consegue fugir extremamente aterrorizado da casa do mano. E ele acaba dando de cara com a sua mãe, que tinha chegado mais cedo no dia, e ela na hora já sacou o que tava rolando. E brigou com o cara pra caralho, óbvio, e isso meio que acaba fazendo ocorrer discussões em casa, onde que eles queriam levar o caso para a polícia. Mas o protagonista, por medo do Pedro, desgraçado, ser preso, acaba não falando nada. E com o tempo passando, sua família acaba se mudando de cidade, mas ele acaba volta e meia voltando pra casa do Pedro, apenas pra ver que ele também tinha se mudado. E assim a história pula uns 6 anos no futuro, eu acho, onde que vemos que o protagonista atualmente se arrependia de tudo aquilo. Não de não ter denunciado o cara, mas sim de ter fugido do mesmo. Pois aquilo meio que acabou separando e ele fantasiava manter uma relação carnal com aquele cara atualmente. E moleque, que porra é essa? Ai, sério, que autodesprezível, cara. Que porra é essa? E vocês sabem o pior, atualmente ele ainda vai e visita a cidade natal pra poder procurar o cara. E, ele acaba achando e... Bem, meio que eles conversam e o cara fica meio que na defensiva, num tom meio de... Ai, que porra que esse moleque tá fazendo aqui? Mas o protagonista meio que fala que ele é apaixonado por ele e que nunca esqueceu do mesmo. E que se ele fosse tentar algo dessa vez, ele não iria fugir. E... eles consumam um ato numa sequência de páginas nojentas que só o caralho, onde que o protagonista acaba dormindo depois do rolê, mas é acordado com um cara mostrando que gravou tudo e que tirou fotos dos documentos do prota e que já sabia onde ele estudava, revelando que atualmente o Yui já era um estudante do 3º ano do ensino médio, e ele diz que como o Yui já fugiu uma vez, ele usaria aquilo como chantagem para mantê-lo por perto, e que caso ele fugisse, ele espalharia esses vídeos na internet e destruiria a reputação do mesmo. Assim, finalizando com o primeiro capítulo dessa bomba. E, cara, puta que pariu, velho. Mas que merda é essa? A história é basicamente uma vítima que se apaixonou pelo Jack e voltou anos depois pra ter uma relação com o mesmo. Mano, que porra de fetiche é esse? Harada? Por que, cara? Ai, eu tô rindo pra não surtar. Assim, isso aqui é nojento pra caralho, e eu não recomendo essa leitura pra ninguém. Mas ainda tem mais 4 capítulos e meio pra gente ver, então... Eu vou tentar resumir o máximo aqui, não vomitar no processo e também tentar não perder a monetização, porque sabe como é, né? Dinheiro. Bem, basicamente
Basicamente, no capítulo 2, nós vemos que o Prota, por via da chantagem, tava meio que sendo forçado a fazer diversas coisas humilhantes pro escotro do Pedro enquanto ele filmava. Isso acabava fazendo ele se questionar do motivo do Pedro não ser mais tão gentil com ele. Tipo, era porque eu cresci? Era por vingança? É porque ele só gosta de garotinhos? Coisa que, bem, mostra que provavelmente era tudo isso misturado, porque esse Pedro desgraçado tinha uma casa cheia de revistinha Chatacom e nem sequer escondia isso. Mas, pelo menos no meio dessa bagunça, o protagonista descobriu o nome do Pedro. Esse que era Kay. E, bem, nisso nós vemos mais da vida do Prota, onde que descobrimos que ele era bastante inteligente e popular na escola. Também que sua mãe havia se tornado super protetora com ele depois do incidente com Kay na infância. E, bem, meio que também mostra que apesar de tudo que o Pedro fez com ele, o protagonista ainda amava o cara. E, bem, meio que a única coisa boa desse capítulo é uma mina que se confessa ao protagonista e pede ele em namoro. E ele fala o Nishan sobre aquilo e decide namorar a menina para poder provar ao Pedro que ele só é apaixonado por ele mesmo. Coisa que honestamente eu não entendi. E sinceramente eu tô começando a achar que esse protagonista é totalmente fudido da cabeça. E por favor, deixa o like pra compensar o meu sofrimento. E o hypar também, que é bom pra saúde. Com o tempo passando, Nichion acaba recebendo uma mensagem de seus pais, onde que dizia que eles iriam visitá-lo, coisa que deixa ele tão transtornado que ele até vomita. Bizarro. E tomara que morra engasgado, seu merda. Mas enfim, nisso ele acaba ficando puto e decide afogar a sua raiva, tornando a vida do Yui ainda mais miserável. Coisa que, bem, ele faz ele furar um encontro com a namorada e violentamente mesmo, enquanto ele o obriga a ligar pra namorada durante o ato e dizer que é gay e que teria terminar. E é uma cena pesada pra caralho e é absurdamente desconfortável de se ler. Tanto que o Prota até meio que quebra depois disso. Mas indo contra todas as expectativas, a mina vai se encontrar com ele no metrô, já que ela sabia que ele passaria por lá. E assim eles vão para a casa dela, onde que eles conversam bastante e o protagonista acaba falando sobre toda a sua situação para a mesma. E a Mai aqui até que é bem compreensiva com ele, tentando o ajudar e em meio a tudo isso, ele acaba mostrando pra ela uma foto do Pedro, no caso o Kay. E essa aqui acaba sendo a reação dela. Eu ri pra caralho quando eu vi essa expressão, eu não vou mentir. Mas bem, resumindo o próximo capítulo, basicamente o Prota e a Mai, que no caso é a namorada postiça dele, vão pra casa do Pedro e eles acabam derrubando ele, o prendendo, e aqui acabam soltando muita informação pra gente. Pois basicamente eles foram para lá para a Mai poder apagar todas as fotos e vídeos que o Pedro tinha feito do protagonista. Mas com o Kay acordando e xingando eles, o Yui revela que a Mai era a filha do Oji-san do Kay. Onde que basicamente ele revela que sabe que no passado o Kay foi abusado por um professor e que ele tinha sentimentos pelo mesmo até os dias de hoje. Mas que o professor acabou sendo preso e o Kay foi bastante repreendido pela sua família por conta dele crescer sendo um homossexual. E, bem, com o Prota disposto a mostrar que não guarda rancores contra o Kay, o Prota decide foder o Kay no pelo. E no seco, dando vários choques nele usando um taser durante o processo. Ai... satisfatório? Talvez. É sempre bom ver filho da puta se fudendo. Mas ainda assim, eu não curto isso nessa história. Por conta de que meio que tem uma passada de pano, falando que aquilo tudo era por conta de um trauma e etc. Onde que ele se viu no Yui e só replicou o que tinha acontecido com ele. E... bem, pedo bom é pedo morto, né? Não tem essa de, ai, eu não fiz da maldade. Para mim, esses casos deviam ser resolvidos com cadeia e morte. Mas enfim. Pera, caralho, agora que eu parei pra pensar, a Mai ficou assistindo de camarote o Prota fudendo o cara. Eu, hein? Anyway, após isso rola um diálogo pra lá de bizarro, onde que o protagonista diz que ainda ama o Kay e que iria voltar no dia seguinte. Mas ele não atende e começa a dar um gelo no protagonista. E bem, resumindo os últimos 2 capítulos, basicamente os pais do Pedro foram na casa dele e viram quão nojento ele ainda era, com ele mentindo sobre a forma que vivia, falando que trampava e que tinha uma namorada. Coisa que era puro caô, e assim eles o obrigam a voltar para sua cidade natal, coisa que durante a mudança o Prota chega e... man, rola toda uma conversa bizarra sobre ele ainda amar o cara e... pelo todo o contexto da história, essa cena honestamente só faz o meu estômago embrulhar. Que nojo! Ainda mais porque ele fala, não faça comigo o que o Oji-san fez com você. Toma no cu, viu? Mas enfim, nisso ele vai pra casa dos pais e eles arrumam uma do job pra ele, na tentativa de o curarem da sua doença que era... a pedofilia e a homossexualidade? Os pais dele também são fudidos da cabeça. Todo mundo sabe que a cura pra pedofilia é bala. Mas enfim, de todo modo, isso acaba não dando certo e ele meio que acaba encontrando com seu antigo e ele não o reconhece. Coisa que deixa ele triste, ainda mais porque ele nota que ele tinha construído uma nova família depois de tudo aquilo. E, bom,
Bizarro pra caralho, o velho também devia estar morto, mas esse sentimento de vazio ao ser recusado faz ele voltar para a cidade do Yui, e ele decide aceitar os sentimentos da sua vítima para que o Yui não fique tão vazio e patético quanto ele é agora. Mas, na minha visão, isso é só ele se sentindo sozinho e patético e indo por um único ponto seguro que ele poderia ter. Mas enfim, nisso a história termina com ele se beijando em público, com Kei finalmente se assumindo ser gay. E eles finalizam juntos como namorados. Mas que caralho de história é essa? Desgosto da porra. Tipo, ainda tem um extra, então ele basicamente só mostra que agora eles moram juntos e que o Yui vai se casar com a Mai porque ela era lésbica e queria esconder isso dos pais. Então, a história termina assim. Honestamente, eu tô chocado e enojado. Tipo, essa história começa com uma premissa de merda e romantiza tantas coisas que chega a ser um absurdo. Ainda mais porque, da metade em diante, eles tentam ir pra um rumo meio de que autoaceitação, tipo, não tem nada de errado em eu ser quem eu sou. Isso no caso sendo meio que o arco do personagem do com eles se aceitando sendo gay e indo contra a família. Tipo, indo contra com eles achando que o que eles tinham era uma doença. Coisa que assim, em qualquer outro contexto seria bacana, mas dá um arco de evolução e aceitação queer pra aquilo. Sério? Isso invalida totalmente o discurso, porque a única coisa que eu sinto por esse tipo de merda é nojo. Num ponto que eu real senti prazer nas cenas que ele tava tendo essa tortura psicológica. Cara, isso acabou jogando todo o arco de preconceito no lixo, por conta que tá tentando fazer o público sentir empatia como um pedófilo. Isso não existe! E o fato dos personagens terminarem juntos dá uma mensagem tão merda sobre abuso e culpa que me dá mal do estômago só de pensar nisso. Cara, isso é absurdo demais. Qual que é a mensagem que essa história queria passar? Como que alguém em sã consciência publica isso? Como que isso foi aprovado, cara? E o pior, eu lembro que na época que esse mangá tava na Yaoi Toshokan, muita gente gostava dessa obra e elogiava ela. Assim, brasileiros, não uma pessoa japonesa com todo o contexto daquela sociedade deturpada. Era alguém daqui. O que tem na cabeça desses porra? O que tem pra elogiar nesse livro de história? A arte é bonita? Os painéis sabem demonstrar desconforto? Sim, pra caralho. Mas a partir do momento que isso tá numa história que dá uma mensagem de tipo, esse cara tentou abusar de mim quando eu tinha 11 anos, mas agora que eu tenho 17 tá tudo bem a gente ficar junto. Puta que pariu! Mas que porra é essa? Ai, eu tô ficando maluco. Bem, eu não gostei, não recomendo a leitura, e essa foi a minha review de Nietzsche. Não leia, porque não vale a pena, e é isso aí. Bem, antes de tudo eu quero dizer que eu tive que ir em diversas fontes para poder achar esse anime, e que em nenhuma delas eu consegui achar ele com uma qualidade de imagem muito boa, sendo com maior resolução, essa que não tá nem em 480p. E antes que vocês, fujostes Nutellas, reclamem, eu quero que vocês saibam que antigamente era assim pra pior que as coisas funcionavam. Na verdade, eu acho que era bem pior. Tipo, o Kaneganai, por exemplo, eu acho que eu assisti em 240p e legendado em espanhol no YouTube da época. Tempos sombrios. Tempos sombrios. Mas enfim, tendo isso em mente, Papato Kiss in the Dark é um anime OVA de 2 episódios lançado em 2005, que foi feito como uma adaptação de uma light novel. E aliás, vocês sabiam que esses 2 OVAs apenas adaptam o primeiro volume da light novel? E acreditem, as bizarrices pioram ainda mais nos 3 volumes seguintes. Mas enfim, antes de irmos para a obra, vamos ver algumas coisas sobre o Detrás das Cortinas, porque eu achei muita coisa interessante por aqui enquanto pesquisava pro vídeo. Como por exemplo, o estúdio que adaptou esses OVAs é o estúdio TNK, esse que também adaptou os grandes animes de High School DxD, o especial de Natal Otaku School Days e o grande anime Kaifuku. Não falta muito pra eles começarem a animar hentai também. Mas também saibam que Papato Kiss in the Dark não fica muito longe dessas bombas já aqui citadas. E de mais interessante sobre a obra, eu acho que é só isso. Mas antes, já deixou seu like? Já hypou o vídeo? Já deu sua opinião sobre o que você acha dessa grande bosta que é Papato Kiss in the Dark? Se sim, então bora lá. Bem, nesse anime nós acompanhamos Mira, esse que tem como dublador um cara chamado Hikaru, não o que morreu num verão, mas sim aquele que foi o dublador do Garou e o do Kaoru de SK8. E que loucuras você tava fazendo em 2005, né meu filho? Mas enfim, sem muitos rodeios, de início nós vemos que o Hikaru mora só com seu pai, esse que é um ator extremamente famoso tanto no Japão quanto em Hollywood, e que, bem, já falando do elefante branco na sala, o Hikaru mantém um relacionamento incestuoso com o próprio pai. Nojento pra caralho, ainda mais porque o Hikaru, que não morreu no verão, tem apenas 15 anos. Mas se serve de quebra pra esse clima tenso, o pai dele é dublado pelo mesmo cara que faz o James de Pokémon, o pai do Tanjiro e o Nighteye de Boku no Hero. E aí? Eu acho. E por conta disso eu vou chamar ele de James pelo resto do vídeo. Mas enfim, esse aqui é o principal motivo de que a galera diz que esse anime é uma bomba podre de ruim. Mas
Mas saibam que na novel é ainda pior, pois em cada volume o protagonista tem um par romântico diferente e todos eles são incestuosos, indo desde um meu irmão a até mesmo o primo de um tio. É bizarro pra caralho, mas dando sequência, ou iniciando, sei lá. Nesse primeiro episódio, basicamente, ele se inicia com o Prota indo ter o seu primeiro dia de aula e acordando seu pai pra levar ele até lá. Mas como o cara já acorda todo fogoso, ele frita um bife com o próprio filho, e que nojo falar isso? Enfim. E por causa disso, ele acaba se atrasando e acaba chegando na escola com os portões já fechados. Mas com ele rodeando a mesma tentando entrar, ele consegue ir pela porta dos fundos, onde que ele acaba se encontrando com esse cara. Coisa que só por curiosidade, ele foi dublado pelo mesmo cara que fez o Dio de Jojo e o Zeke de Attack on Titan. E pelo visto todo mundo começa de algum lugar, né? Enfim. Aqui o Prota dá uns migué fingindo ser fofinho e acaba conseguindo fingir não estar atrasado e consegue entrar na escola. Onde que ele se encontra com um amigo de infância, que dando uma prensa nele, acaba fazendo o Prota corar ao se lembrar da enrabada que ele tomou mais cedo. Mas antes disso explodir os medidores de gay, um cara interrompe eles e os personagens se revelam como sendo um trio de amigos de infância, onde que esse cara aqui, que se chamava Shun, não do Cavaleiro do Zodíaco, se revela assim num músico. Esse que não viu seus amigos desde o fundamental, e assim eles se lembram dos seus sonhos de infância, já que o Shun tinha realizado o seu, que era de ser um músico famoso. E cara, o protagonista é bizarrinho desde moleque. Porque enquanto o Shun sonhava em ser um músico e o outro em ser jogador de futebol, o Ricardo, que não morreu no verão, sonhava em ser a noiva de seu pai. Sinistro pra caralho. E, por favor, recompense o meu sofrimento vendo essa bomba com seu like ou hypar. Na moralzinha, não custa nada, porra. Mas bem, de volta à trama, pelo menos é mostrado que o relacionamento do protagonista com seu pai também era tratado com estranheza pelos personagens. Tanto que o próprio Ricardo acha aquilo bizarro pra caralho e morria de vergonha e medo de alguém descobrir aquilo. Mas bem, com as coisas indo, os pais dos alunos chegam, já que era o primeiro dia de aula, e aqui rolam uns papos suspeitos sobre o James. Como, por exemplo, o fato dele só ter 29 anos, coisa que o protagonista achava ser uma mentira, por conta dele mesmo ter 15. Ou seja, o pai dele tinha quantos anos quando ele nasceu? 14? E eu espero que a mãe dele não seja a sua avó ou, sei lá, a sua tia, ou alguma coisa do gênero. A gente não tá no Alabama não, gente. Mas enfim, depois de mais cenas que não seriam crimes no Alabama, e de uma cena bizarra deles fazendo isso com o James falando no telefone, o pai dele acaba saindo no meio da noite, e o protagonista parece bem enciumado com aquilo. Mas no dia seguinte, com ele indo pra escola ainda pensando naquilo, quem também parece estar enciumado é o seu amigo Kazuki, que fica todo enciumado pela aproximação do protagonista com o Dio. E meu Deus, eu sinto que em algum momento isso aqui vai acabar virando um harém. Ai, papai. Mas enfim, depois disso acontece um rolê, onde tem cenas que mostram que provavelmente o James estava tendo um relacionamento com uma outra atriz e que o Shun tinha flagrado os dois se beijando. E em paralelo a isso, nos é mostrado que o Ricardo estava se arrumando para um jantar com seu pai, já que o mesmo disse que chegaria cedo em casa, coisa que não rola, e o protagonista fica se mordendo de ciúmes pela possibilidade do seu pai estar namorando alguém. Nojento. E depois de uma DR, com o pai dele chegando tarde e muita bendição de picolé ocorrendo, nós vemos que ele e o seu amigo tinham ido resolver um BO envolvendo selos que eu não entendi direito. E aparentemente no Japão as pessoas não assinam a punho, mas sim com selos próprios que a prefeitura vendem, ou algo do gênero. Enfim, no meio desse rolê todo, eles acabam tendo uma conversa em que eles citam a possibilidade do Ricardo não ser filho do James, e aqui pelo menos citam todos os problemas na visão da sociedade japonesa que tem nesse relacionamento. Esse último que não é um problema, sejam mente aberta, mas pelo menos caso eles não fossem pai e filho, e nem parentes, só teria um problema. E vendo agora esse BL é bem mais problemático do que eu me lembrava. Nossa, tá me dando um ódio retroativo aqui. Enfim, nesse rolê dele conseguiu selos para assinar os papéis, ele acaba renovando seus documentos e descobre que na realidade ele não era filho do James, acabando assim com o primeiro episódio dessa bomba. E... bem, momento opiniões, eu acho, esse anime aqui definitivamente é um shitpost muito problemático que não dá pra se levar a sério em nenhum momento. Tanto que se tu começar, tu vai começar a ver crimes pra caralho acontecendo aqui. Ele é bem medíocre em todos os sentidos, tanto que nem sequer os designs ou a arte aqui é boa, tendo como a única coisa que eu acho que se destaca nesse anime sendo o elenco que tem aqui. Tipo, tem muitos dubladores famosos fazendo umas pontinhas aqui e acolá. Tanto que a namorada, entre aspas, do pai do Prota é dublada pela mesma dubladora da Tsunade. Coisa que, porra, isso aqui é uma loucura. Mas, é bem ruinzinho e não dá pra se recomendar isso pra ninguém. No máximo relembrar, e essa é uma obra que definitivamente não supera um 4 de 10. Mas, como eu já tô aqui e só falta um EP,
eu vou terminar de resumir essa bomba rapidamente. Basicamente, no episódio 2, ele e o amigo fritam um bife porque o Prota ficou triste, o pai dele sofre um acidente e ele descobre que na verdade o pai dele era o seu tio. E que a pessoa que eles achavam ser a namorada dele, na verdade era a irmã do James, que deixou o protagonista ainda beber aos cuidados do seu irmão para que ela pudesse seguir sua carreira de atriz. Irmão esse que era o James e que cometeu crimes com o moleque. E a gente também descobre que metade do elenco aparentemente quer comer o Prota, então... é isso. Basicamente isso é tudo que acontece no segundo episódio. Um plot twist de que o pai que comia o filho na verdade era o tio que comia o sobrinho. E isso é uma merda completa. Bien, Puffy Fish and Dolphins. Esse é um donghua escrito por Dalegueio, um autor ou autora que eu creio que seja chinês. E que tem um Twitter bem safadinho, digamos assim. Num ponto em que nem dá pra eu mostrar aqui. Enfim, além do donghua que nós vamos conferir hoje, ele também é o autor de The Chronicle of Teenage Boys, uma obra que eu nunca li, mas que pensando agora tem um traço muito parecido com Moretones. E isso aqui já é um mau sinal. Mas enfim, indo pra obra, vamos iniciar com as tags da mesma. Maduro, Gore, Mi. Você já leu Naruguru? Violência sexual. Deus nos ajude, One Shot, Bom Jogo, Psicológico, Boss Love e Full Color. Pelo menos dessa vez em cores. Enfim, tendo visto as tags dessa bomba, eu espero que você tenha em mente que essa história pode te dar gatilhos. Então, veja por sua conta e risco. E tendo dito isso, bora lá. A história começa com o nosso protagonista se lembrando de sua mãe lhe dando uns avisos, falando para ele sempre usar máscara, luvas e toucas. E que mais importante, era para ele nunca se aproximar de pessoas com cabelo cinza. E assim, nós vemos um pouco da vida do nosso prota, onde que ele realmente seguiu o que sua mãe tinha dito, e que ele era visto como um esquisitão pelos seus colegas de escola, coisa que infelizmente fazia ele não ter nenhum amigo. Parecendo até você aí que gosta desse tipo de obra. Ajeita a postura e vai beber água, porra. Você acha que se livrar de pedra no rim é fácil, é? Mas enfim, nisso ele finalmente nos explica o porquê dele ter que viver assim. Isso era devido a uma mutação que ele tinha no corpo, onde que quando estimulado, ele produzia toxinas que causavam paralisias nervosas e desmaios, sendo essa toxina tão potente que em alguns casos poderia ter matado uma pessoa. Coisa que bem, esses são os mesmos efeitos das toxinas de um baiacu. Isso fez ele acabar se isolando bastante das outras pessoas, nutrindo um desejo de poder ser uma pessoa normal, podendo abraçar, beijar ou sentir o calor de um toque. Mas, com ele perdido nesses pensamentos enquanto visitava um aquário, ele acaba sendo notado por esses dois. Esses que eram irmãos gêmeos e de cabelos cinzas. Suspeito. Mas, pelo menos nesse início, eles pareciam pessoas legais, conversando com o protagonista e até mesmo brincando com o mesmo. Coisa que o assusta e o impressiona, pois aqueles dois não pareciam ser afetados pelo seu veneno. Coisa que foi colocada à prova bem rápido, com eles o abraçando, lambendo e o beijando. Do nada. E, meu Deus, eu tô com medo do que tá pra vir. Ainda mais depois desse mano fazer esse rosto demoníaco depois de beijar o Prota. Esquisito pra caralho, mas dando sequência, depois dessa sessão de carinho e talvez assédios, sei lá, foi a primeira vez que eles se viram, então, né? Mas bem, no meio de todo esse rolê, a gente vê que esses dois eram riquinhos, tanto que aquele aquário era deles. Mas depois de toda essa melação, o Prota decide se separar porque ele tava sendo sufocado por aquela agitação toda. Falando que no meio dos dois, ele se sentia como se eles fossem o comer. E boy, você não sabe o que te espera. E aliás, momento contexto, no fundo dessa cena tem dois golfinhos brincando, entre aspas, com o baiacu. Mas na real isso aí é algo que eles fazem na natureza, meio que pra ficar chapados com o veneno do bichinho. Então aqui basicamente o que é que tá rolando são esses dois meio que fazendo a mesma coisa com o Prota e a sua toxina. Bizarro pra caramba, né? Mas enfim, depois disso tudo, eles aquietam fogo e dão um abraço fofinho no Prota. Coisa linda e que realmente deixa o protagonista bem felizinho. Mas com um corte de tempo, nós somos levados para a noite daquele dia. E... bem, a gente vê que esses gêmeos invadiram o quarto do Prota e... sapecagens rolaram. E a gente vê que aquilo acabou virando algo frequente, porque logo no próximo take eles estão fazendo o mesmo, só que na sala de aula. E eles quase foram pegos por um outro aluno. Esse que vê o protagonista sem máscara pela primeira vez e o elogia. Coisa que, bem, dá pra ver que os prateadinhos não curtiram muito. Ciúmes, é? Já tô vendo que vai dar merda. Nisso a cena corta para mais sapecagens, só que dessa vez na biblioteca da escola. Coisa que eu não vou mostrar, fiquem com a gameplay de fundo e a imaginação de vocês. Só que dessa vez, eles estavam muito brutos e fizeram uma DP no Prota. E se você não sabe o que é DP, é uma sigla para David Productions.
Ótimo estúdio de anime. Mas bem, nisso o protagonista tenta ir embora porque não tava curtindo, mas aquele cara de antes acaba vendo e tenta ajudar. Mas quando ele toca no prota, ele acaba desmaiando por conta da toxina. E assim a cena corta para onde a gente vê que meio que aqueles manos deixaram o protagonista em quarentena, não o deixando sair de um quarto que, pelo que eu entendi, ficava na casa deles, onde que eles estavam o mantendo, mas aqui acontece o grande plot twist da obra, pois eles aqui se mostram mais cruéis, dizendo que desde a infância o protagonista mudou de escola em escola várias vezes, e que ele tinha ferido diversas crianças ao longo dos anos com seu veneno, e que todas as vezes que aquilo acontecia, era a família dos gêmeos que cuidava de apagar as evidências de tudo, mas que a partir de agora, aquilo não seria mais um problema, pois eles finalmente chegaram na idade em que eles poderiam formalmente formar uma família. E galera, se preparem, pois eles trazem uma mina toda lascada, vendada e acorrentada pra sala, dizendo que como os humanos baiacus eram raros, eles deveriam garantir que o protagonista gerasse uma prole. E... bem, meio que ocorrem diversas cenas de abuso, com eles forçando o protagonista e aquela menina Popular. pra ele poder estourar o champanhe dentro dela. E... porra, isso aqui é nojento pra caralho. Depois eles falam que só japonês que tem essas brisas tortas, mas eu acho que isso aqui é algo que se estende pra Ásia inteira. Puta que pariu. Mas, bem, eu acho... aqui a gente vê que o protagonista ficou muito traumatizado com aquilo tudo, e que tinha se passado alguns anos desde então, onde que um dia ele recebeu uma visita do seu filho, coisa que realmente deixou ele feliz ao vê-lo, mas só dele ver os gêmeos no fundo, o PTSD ativou, e ele na hora já tentou aos prantos avisar o seu filho do perigo, mas por conta dele não estar na sua melhor condição mental, a criança só acabou ficando com medo e correu pra longe dele, enquanto os dois prateados entravam no quarto e a gente apenas via os gritos de terror do protagonista. Macabro pra caramba. Mas, paralelamente a isso, a gente vê a filha de um dos prateados chegando e levando o filho do protagonista pra brincar. Assim, a gente acaba vendo um corredor cheio de quadros de pessoas prateadas junto de seus humanos baiacus, com a história finalizando tendo um foco no quadro do protagonista com gêmeos. Ai, meu Deus. Mas que porra foi essa? Tipo, nossa, isso aqui sei lá, cara. Me passa uma vibe meio que do filme Corra, tá ligado? Rico fazendo merda, só que... é muito desagradável, beleza? Desagradável pra caramba. Tipo, assim, em partes eu não consigo odiar tanto essa obra quanto as outras que eu já falei aqui no canal, mas eu só acho que isso aqui é devido ao traço dela, que é fofinho e meio acolhedor, sendo, sei lá, é agradável. Mas porra, eu lembro da primeira vez que eu olhei essa merda, eu vi a capa, olhei o traço, eu achei tudo tão fofinho que eu pensei que seria o tipo de obra que aquece o coração, tá ligado? Aí eu comecei a ler e pá, saí traumatizado. Porque assim, eu não esperava essa merda. E não é nem como se essa obra fosse um pouco no pico da vida, porque eu nunca tinha visto ninguém falando dessa merda antes. Então eu só tive um choque em primeira mão e... ai, é de fuder, viu? E o gosto amargo que o fim dessa história deixa na boca me deixa tão mal. Porra, filho do protagonista vai acabar tendo o mesmo fim que ele, sendo um escravo sexual da menina lá. E, caralho, esse é o mesmo plot do filme Corra, só que na visão do amigo do protagonista. Uma família de ricos que fazem tráfico sexual de pessoas. Sinistro. E isso não é engraçado. Eu tô rindo de nervoso aqui nessa merda. Ai, meu pai. Mas bem, é isso. Esse foi Puff Fish and Dolphins, um don'a traumatizante. OBM. OBM é um manhwa que foi publicado de março de 2019 até janeiro de 2020 no Wesrin. O que significa que eu vou ter que tomar cuidado pra caralho pra eu não me fuder com copyright. Então, enfim, tendo sido escrita pela roteirista Ruzena e ilustrada pela artista Uyu Neon Sierronho, e eu não tenho ideia se é assim que se pronuncia, aparentemente esse foi o primeiro trabalho de ambas. E eu não sei dizer se elas melhoraram depois disso aqui, porque... bem, eu nunca li as outras obras delas, mas, pelo menos no caso da Ruzena, os seus trabalhos posteriores têm notas melhores no My Anime List, então... eu acho que ela melhorou. Enfim, indo ver as categorias dessa obra, OBM é um mangá com as tags de erótico, Violência sexual. psicológico, BL e drama. E vendo o histórico do canal, eu acho que a gente já pode começar a fazer um bingo do gênero dos BLs que eu trago aqui. Enfim, lembrem-se que essa obra pode te trazer gatilhos, então, se você for mais sensível, você foi avisado. Bem, deixando isso de lado e finalmente indo para a história. No primeiro capítulo, a história se inicia mostrando que atualmente o nosso protagonista era um hikikomori que vivia isolado em seu quarto e saca só o Pornhub aberto.
e ele vivia assim sendo sustentado pelo seu pai. Pai esse que claramente já não estava mais suportando viver com o encosto daqueles debaixo do teto. Convenhamos, né? Depois de tu se formar na escola e não tá fazendo faculdade, a sua obrigação mínima é dividir as despesas ou pelo menos pular fora e caçar teu rumo. Seja um adulto decente e não vagabundo. Mas bem, nisso a gente vê um pouco mais sobre a vida do Prota, onde que na sua época de escola ele sofreu um constante bullying e perseguição de seus colegas. Coisa que, além do simples abuso psicológico, indo até mesmo para um puta abuso físico. E saca só o rosto desse filho da puta fazendo o protagonista imitar um cachorro. E eu não sei porquê, mas ele me lembra o Bakugou. Enfim, nisso a história nos mostra uma das raras vezes que o protagonista sai de casa, onde que de acordo com o próprio ele só fazia isso nos dias de semana enquanto seu pai saía pra trabalhar, coisa que bem, no meio do percurso a gente vê um pouco da personalidade do mesmo, onde que nós descobrimos que ele tinha uma puta ansiedade social, tanto que ele era bastante paranoico com a ideia de se encontrar com alguém da sua época de escola. Mas bem, nisso vai pra ele indo fazer suas compras, mas quando ele tenta pagar, do nada o balconista puxa um pano do bolso e dopa o protagonista com aquilo. Do nada, e é aqui que começa a história de verdade, porque o protagonista recupera sua consciência já estando amarrado. E pera, aquilo ali é um nó de bondage? Ele acorda amarrado e preso num quarto escuro, cheio de foto de mulher pelada na parede. E do nada, surge uma voz atrás dele que o serve um prato de comida. Mas que já que ele tava amarrado, o cara só pega o protagonista pelos cabelos e faz ele comer igual um cachorro. Coisa que com certeza não é muito agradável, mas devido a toda essa proximidade, o protagonista acaba reconhecendo seu sequestrador como sendo um antigo colega de classe, que por algum motivo se parece pra caralho com o L de Death Note. Finalizando assim com o primeiro capítulo dessa história, que só agora eu notei que o Prota também se parece com Light. E bem, é hora de eu dar o meu ponto de vista, e aqui nesse vídeo eu vou fazer isso resumindo porcamente o resto dessa obra. Então, fica um aviso de spoilers. E cara, tipo, pro primeiro capítulo, tendo em vista a proposta da obra, eu não acho ele tão ruim assim. Eu acho ele até interessante, mas é muito raso e corrido. Tipo, ao decorrer da obra, a gente acaba vendo muitas situações bizarras pra cacete nessa história. Coisa que acaba escalonando muito e acaba ficando cada vez mais confuso. Ainda mais pra esse início relativamente simples. Onde que assim, já citando um pouco dos plots, esse L psicopata aqui sequestra o protagonista porque ele era apaixonado por ele e queria fazer ele cair nas suas graças. Então, a gente já sabe que vai ter muito abuso sexual por aqui. E um especial que nunca saiu da minha mente foi o do Sushi Man. Porque rola um sushi erótico e... caralho, eu lembrei agora que eles fizeram um ato inteiro na frente de um sushi man que o L contratou. Bizarro. Enfim, quem leu sabe, e meu Deus, isso aqui é muito ruim. Mas assim, saibam que as coisas ainda escalonam muito, porque tipo, ele não só sequestra o protagonista, como também sequestra o cara que fazia bullying com ele, esse Bakugou da Shopee aqui. E tipo, não para por aí, porque com ele tentando agradar o protagonista, ele vai e abusa do Bakugou na frente do Prota pra poder meio que se vingar de tudo que ele sofreu. Caralho, velho, isso aqui é absurdo demais. Ainda mais porque o protagonista gosta daquilo e realmente se sente vingado. E mal sabe a ele que ele seria o próximo a ser vingado. Ai, meu Deus. Enfim, isso acontece, mas, novamente, não para por aí. Porque no meio da trama surge uma nova personagem, que é uma mina que o L sequestrou. E, assim, ela não é relevante em absolutamente nada na trama. Pelo menos até onde eu consegui entender, ela não faz nada, sendo que no máximo eu acho que ela serve pro protagonista não ficar maluco estando sozinho com esse psicopata, mas... sei lá, pra mim essa mina só tá aqui porque o L devia tá querendo terminar o sequestro logo, tipo. Mas ainda assim tem uma coisa minimamente positiva que a gente pode tirar dessa personagem. Isso é o fato dela ser uma personagem transexual e que isso tá relativamente, sei lá, representado de uma maneira positiva nessa história, porque em nenhum momento isso é tratado de uma forma desrespeitosa ou, sei lá, como uma piada dentro da obra. E eu até mesmo arrisco dizer que tem uns momentos bem bonitinhos com essa personagem aqui na verdade, mas... se bem que pensando agora, ela só tá lá pra ser o par romântico saudável do Prota e... eu acho que se fosse uma... não faria diferença nenhuma nesse rolê, então... é legal ela ser trans, eu acho. E dando uma sequência nesse carrossel de merda que é essa obra, acaba que a história tenta construir um mistério do porquê que o L gosta do Prota, onde que assim, tem um puta plot confuso de amnésia que não para nisso, porque o protagonista não teve amnésia uma vez, mas sim 2 vezes durante a obra. Coisa que deixa tudo confuso pra caralho, mas tudo bem, porque eu vou falar o plot. Ele é o seguinte, o protagonista na juventude era um valentão safado, tanto que ele era mó brother do Bakugou da Shopee. Mas, pasmem, o protagonista era gay, ou bi, coisa que quem diria, né, um protagonista LGBT num BL. Mas enfim,
Na juventude, o Prota se declara pro Bakugou, mas ele acaba tomando um fora e acaba dando uma desculpa, falando que só se declarou por meme pra não ficar tão queimado assim com o Bakugou. Coisa que, pá, eu acho que ele engoliu, só que pero no mucho. E aí que vem o lance, porque mesmo o protagonista ainda sendo um bullying, ele ainda era meio que de boa com Ellie, enquanto que fora do grupinho. Tanto que em um certo momento o protagonista dá uns pegas nele e fala que gostava do cara. Porque assim, ele era um bi reprimido que tava na carência e tinha acabado de levar um fora. E esse é todo o plot do porquê o Ellie gosta dele. Porque assim, ele realmente achava que o protagonista gostava dele nessa época. Mas o que acaba fazendo isso da merda é que um gordinho acaba pegando os dois na pegação no flagra e tira uma foto escondido e acaba explanando pros bullies. Coisa que acaba lascando pesado com a reputação do Prota, mas que como o problema pouco era bobagem, por coincidência ele acaba sofrendo um acidente e teve a sua primeira amnésia, onde que ele se esquece de tudo, inclusive das suas amizades e do rolê com Ellie. Isso meio que coloca ele nas circunstâncias que a gente conhece no início da obra, com ele sendo vítima de bullying e todo o caralho a quatro. Só que assim, isso acaba gerando todo um plot muito doido com um amigo dele que ele fez nessa época, onde que ele também sofria bullying e acaba se auto-mundando de Vasco por conta de umas montagens que fizeram dele, e é um rolê muito do nada que a gente de início fica pensando que foi o Bakugou que fez, mas depois mostra que na verdade foi o L que fez aquilo por conta de ciúmes, e a trama acaba ficando cada vez mais confusa, e no meio de tudo isso, o caralho a quatro, o protagonista descobre toda essa história conversando com o Bakugou moribundo, e também depois de dar, isso mesmo, dar em troca de saber a verdade com Ellie. E tudo isso acontece enquanto ele tem um relacionamento romântico se desenvolvendo com a Ryan, que no caso é a mina que estava presa junto com ele. E isso aqui é uma bagunça. Tipo, provavelmente se eu lesse isso umas 2 vezes, faria muito mais sentido na minha cabeça. Mas não dá, cara. Eu já li isso aqui em 2020 e dei uma relida pra poder fazer esse vídeo. Porra, a obra só tem uns 45 capítulos, mas honestamente, cara, é algo que tu lê e parece que sua cabeça vira uma peneira. Ela é esquecível demais e muito rasa. Menos a parte do sushi mesmo, porque aquilo te marca. Mas assim, só pra ter um final, ou uma ideia de final pra você que tá vendo esse vídeo, a obra termina com eles conseguindo fugir numa confusão que rola quando o protagonista descobre que o cara que dopou ele era na verdade o irmão do amigo dele que se vascou, e nisso ele acaba descobrindo que também o culpado era o L. Então, o cara meio que se alia com o Prota e ajuda ele a fugir, porque, sei lá, ele era amigo do irmão falecido dele. E meio que assim, por coincidência, nesse mesmo dia, a polícia vai até o lugar que ele tava, porque uma idosa recebeu uma mensagem que o protagonista botou nos DVD que o L jogou fora. E... puta que pariu, isso é muita conveniência de roteiro. Mas assim, é isso. A história termina com o protagonista vivendo feliz, estando no meio de um processo de recuperação de todo esse trauma, e estando vivendo um relacionamento feliz com a Ryan. Coisa que eu acho muito legal. Eu gosto dessa personagem, apesar dela quase ser uma porta. Só que, tipo, por conta do protagonista ainda meio que se sentir preso ao L, ele decide encarar o trauma e ir novamente na lojinha onde ele foi sequestrado e deu início a toda essa história. E, bem, a história só meio que termina do nada, com ele se encontrando com ele no balcão e... ela só acaba. E sim, é um final aberto, porém tem uma side stories que ele mostra que tá alucinando com o cara vez ou outra. Então, talvez foi só mais uma alucinação, só que... não queremos saber. E caraca, no capítulo das notas do autor tem umas artes de outros artistas de manhwa, tem um desenho da autora de Sing e do Park Gi de Suicide Boy. E cacete, disso aqui eu não me lembrava. Mas enfim, foi isso. Esse foi o meu resumo porco de Obey-me. E não, eu não me envergonho desse vídeo não ser tão complexo como deveria, porque caralho, eu já ter relido essa obra pra fazer esse vídeo já foi demais. Mano, sério, isso aqui é muito ruim. E não é nenhum daqueles casos que a obra é ruim, mas pelo menos a arte salva. Porque assim, aqui ela é bem mais ou menos. Saca só esses quadros, mano. Que porra é essa? Mas no geral, foi isso. Essa é a minha review de Obey-me. Okaneganai. Okaneganai é um mangá que recebe uma publicação anual desde 2002 e que adapta uma light novel. Essa que teve muitas adaptações, indo desde um drama CD a um anime. Esse que foi adaptado em 2007 com 4 VAs e 2 especiais, sendo ele o tema principal do vídeo de hoje. Mas, analisando uns pormenores antes disso, tanto o mangá quanto a novel são roteirizados por Hitoyo Shinozaki e ilustrados por Toru Kozaka. E, bizarramente, o mangá tem umas hastes de capas lindas de morrer e também possui uma quadrinização muito pica. Tipo, eu até fiquei chocado quando vi isso aqui pela primeira vez. Porra! Não é todo BL que tem essa qualidade aqui não. Mas enfim, já no caso do anime, ele foi produzido pelo estúdio Lyrics, um estúdio pequeno que só fez uns 8 animes, sendo a maioria hentai. E isso já não me deixa com muita expectativa sobre a qualidade disso aqui. Porra! Mas enfim, indo conferir as tags...
Erótico, ação, o que até então isso aqui é novidade? Psicológico, romance, comédia, BL, crime? Pera, isso aqui é tag? Em retrospectiva, eu acho que essa tag devia estar em todos os outros BLs que já passaram aqui no canal, mas tudo bem. Ou não. Máfia, crossdressing, drama e delinquentes. Parece promissor. Não tem violência sexual Por aqui. Mas enfim, com você já tendo dado o seu like e o hypar, bora conferir o primeiro episódio. O episódio começa aparentemente num leilão. E meu Deus! Não dá pra mostrar muito dessa cena aqui não, então... Caralho! A primeira cena desse anime é basicamente um leilão de escravos sexuais. com o Prota, que é um cara de 18 anos e que se chama Ayase, sendo vendido a preços exorbitantes por ser bonitinho e virgem. Misericórdia. Agora eu entendi o porquê do crime. Mas enfim, nisso tem uma cena de um monte de nego dando os lances, que se iniciaram em 50 milhões de ienes. E caralho, dá pra comprar muita mata-rocha com isso aqui. E bem, nisso um mano chega e manda um lance de 100 milhões que faz geral se aquietar. Mas no último segundo, com o juiz já indo bater o martelo, chega esse maluco aqui farmando aura, abrindo uma mala e jogando 120 milhões de dinheiro, falando que compraria o moleque com aquele lance. E porra! Eu nem imagino o trampo que foi pra sacar tudo isso aí. Se bem que tudo isso aqui parece ser ilegal, então... né? Anyway, depois disso rola uma ceninha que mostra que aparentemente há alguns anos esse cara havia sido salvo pelo Prota, quando ele tinha perdido tudo e estava jogado na sarjeta. E ok, maneiro, ele tá devolvendo o favor, ele parece ser um cara legal. E meu Deus, pera, ele tentou beijar o protagonista desacordado. Gente, será que esse mano aqui é o melhor das dois? Não faça isso. Enfim, ele não chega a fazer nada porque o protagonista acorda e, pelo visto, ele estava bem confuso devido ao fato dele ter sido dopado. Onde que, pelo que entendemos, diferentemente do Kanou, esse grandão, o protagonista Ayase não se lembrava de nada. Coisa que deixa o Kanou meio irritado, mas aqui a gente vê que o Ayase só tinha entendido que ele tinha sido sequestrado e que o Kanou tinha o salvo. Mas com ele se lembrando do ocorrido, ele se levanta subitamente, mas cai por ainda estar fraco. E misericórdia! Saca só a lapa de mão da moléstia desse cara? Que porra é essa? Caralho, ainda bem que esse cara não é urologista. Porra, imagina levar um exame de próstata desse cara. Enfim, nisso o Prota fala que quando ele tinha sido sequestrado, seu primo foi levado junto e que tinha a possibilidade dele também estar preso no leilão. Mas, momento plot twist, o Kanou se revela como sendo um agiota da Yakuza e tranquiliza o Ayase falando que o primo dele havia roubado 3 milhões e que tinha tentado fugir. Mas que como ele tinha sido pego, ele foi e vendeu o Ayase para a Yakuza na tentativa de que com o valor do leilão, isso abatesse o valor de sua dívida. Coisa que bem, por via dos juros abusivos, mesmo com 120 milhões da venda do protagonista não tinha sido bastante, e que provavelmente eles venderiam os órgãos dele para compensar o valor a mais. Coisa que bem, o protagonista se mostra sendo um otário, ou sei lá, só muito inocente por ainda querer salvar o primo, mesmo que ele tenha o vendido, e isso irrita bastante o Kanou. Tanto que ele meio que segura o protagonista pra ele não ir embora, mas o Ayase acaba se defendendo e... agora sim devia ter até de abuso sexual, porque com o Ayase naquela situação se rebelando, o Kanou vai e estuda o Ayase para mostrar pra ele quem é que mandava. E também para mostrar que naquela situação atual, onde ele tinha sido vendido, ele não passava de um objeto pra Yakuza e... Puta que pariu, essa cena é nojenta pra caralho. Ainda mais porque, internamente, o Kanou tava com todo um discurso de caralho, que droga, por que eu tô fazendo isso? Eu não queria ajudar o Ayase, eu amo esse cara. Mostrando que, tipo, ele realmente amava o cara e que nunca soube se expressar, com ele já tentando ir falar com ele antes, depois dele ter sido salvo e tudo mais, e piriri pororó. Só que, tipo, parece muito mais que a história tá querendo justificar esse crime doentio como sendo só um ato de amor da parte dele. E, cara, puta que pariu, as proporções dessa merda me incomodam pra caramba. Só deixa tudo ainda mais bizarro. Que nojo. Mas enfim, depois desse show de horrores, a gente só vê uma cena do Ayase todo encolhido e cheio de hematomas deitado sobre a cama, implorando pro cara pelo menos deixar ele embora pra ele conseguir ajudar o primo. E, bem, é nessa hora que acontece o plot que dá nome à obra, No Money, onde que esse cara diz que sim, ele vai deixar o Prota embora e que também ajudaria o primo do mesmo. Mas ele diz que só faria isso caso o Ayase pagasse as dívidas do primo e também o valor da sua compra no leilão. Valor esse que era próximo da casa dos 200 milhões de ienes. Mas ele diz que o Ayase não iria precisar se preocupar, pois ele iria garantir que ele arrumasse o dinheiro. Pois a cada vez que ele se deitasse com o mesmo, ele o pagaria 500 mil ienes.
E, meu Deus, que cena desnecessariamente dramática. E, bem, bizarro pra caralho. E, por favor, compensa a minha dor com o seu like e o hype nesse vídeo. Ainda mais porque durante toda essa cena, o canal por dentro tava se perguntando: ai, que droga, por que eu tô fazendo isso? O moleque já me deu fora, só deixa ele embora. Ah, puta que pariu, vai. E ele só continua nessa pra, sei lá, pra poder ainda ter o Ayase debaixo da asa dele. Isso aqui é bizarro demais, cara. E, galera, sou eu ou essa parte me lembra um pouco um lance meio Jinx por conta do dinheiro e low tide em Twilight? Tipo, com o cara fugindo da máfia e a dívida caindo pra cima do prota. Sei lá, pelo menos na minha cabeça eu achei parecido. Enfim, nisso a cena corta pro Kano indo no trabalho, onde que aparece essa personagem, ou esse, que eu creio que seja uma drag queen pelo contexto das cenas e ainda mais por ele se referir como otaku. Pera, então é por causa dele que vem a tag de crossdressing. Faz mais sentido agora. Mas bem, no meio disso, pelo menos no ambiente de trabalho do Kano, é que onde pra mim ocorrem as melhores cenas desse mangá, que é com ele se mostrando a pessoa mais sem tato social do mundo, fazendo umas perguntas extremamente específicas e óbvias. E sim, esse é o tipo de coisa que eu acho engraçado. Ainda mais porque todo mundo ali é tão desumano que o personagem do Kaoru acaba sendo a única pessoa sensata por ali. Ainda mais com o Kano estando assim por dentro. Oh, por que será que o Ayase não acredita ou confia em mim? Tipo, ele acordou do nada na minha casa e não acreditou quando que eu falei que o primo dele tinha o traído. Tá ligado? Porra, ninguém quer acreditar numa parada assim. Ainda mais com um cara com uma aura tão obscura quanto a dele. Ainda bem que o Kaoru fala pra ele que era senso comum de se confiar na família nesses casos. Porque, porra... Enfim, nisso ele volta pra casa e se encontra com o Ayase bebendo água. Mas naquele momento o Ayase tava tão aterrorizado e traumatizado com o Kano que só de ouvir a voz dele ele se assusta e sem querer quebra um copo. Coisa que novamente deixa ele com o cu na mão e ele tenta rapidamente se limpar, mas acaba cortando a mão sem querer. Coisa que, bom, o Kano só pensa que o moleque odiava e tinha tanto medo dele que conversar seria impossível e ele cogita só pular em cima dele e o possuir de novo. Mas esse animal acaba se contendo e percebe que o Ayase estava queimando na febre. Coisa que faz ele mandar o moleque pro quarto e ele começa a procurar remédios, mas isso aqui só serve pra gerar uma cena esquisita pra caramba, onde que o protagonista começa a simpatizar com o Kano quando ele faz um mingauzinho pra ele não ter que tomar o remédio de barriga vazia. E... Caralho! Porra, tipo, tudo bem que explica que o protagonista viveu sozinho, que ele era órfão, mas... Caralho! Isso aqui é o suficiente pra criar empatia, forçar a barra demais, você não acha não? Ainda mais porque, tipo, os abusos não tinham acontecido algumas horas atrás? E pior que assim, isso tudo acaba escalonando numa cena com o cara acaba consolando o prota depois dele finalmente notar que o primo vendeu. Puta que pariu, velho. Isso aqui não dá não. E nisso o episódio só do nada segue com o Kano finalmente decidindo levar o prota até o primo pra acabar com o episódio. Do nada. Eu mereço. E, cara, que primeiro episódio de merda. Tipo, nada aqui faz sentido e, acreditem, piora bastante nos próximos episódios, mas... Vamos comentar umas coisinhas aqui. A animação desse anime é bem medíocre, a atuação de voz do Ayase me irrita e os designs são um cu. Isso sem falar nas proporções, porque tipo, o Kano tem 1,95 e o Ayase é 1,60. Realmente parece? Mas assim, tendo dito isso, aqui por algum motivo nesse anime tem um elenco de peso. Tipo, o Seiya do Kano é o mesmo cara que faz o Asuma e do Jotaro nos OVAs da parte 3. Coisa que não para aqui, porque o Ayase é feito pelo mesmo cara que fez o Lelouch, o Kuro Sensei, o Joker, a Grell e o King de Nanatsu no Taizai. E cara, assim, também tem um ator de voz de um dos gêmeos que fez o Shinzo, o Puff, o Metal Bat e o Gajo. Fora o ator do Drag, que é o mesmo que faz os três, o Major e o Zetsu de Naruto. Galera, que elenco! E agora eu sei pra onde é que foi o orçamento do anime. Mas assim, honestamente eu acho que o saldo positivo dessa obra para por aqui. Porque tipo, apesar de ainda ter umas coisinhas legais, como a cena da roleta russa, a da mina sequestrada que tava na mala o tempo todo e uma comédia bem besta, com uns momentos meio pá. Tipo uma que acontece quando o Ayase conhece o Drag e ele chama o Kano de gay, mas ele fica puto e fala que não é. E o Ayase fica tipo, pô, com mó cara de tacho na vibe de caralho, tu comeu meu brioche e ainda fala isso? E a cara do Kaoru nessa cena é impagável. Puta que pariu, é muito bom. Fora que também tem o Kano tentando fazer amizade com a Ayase, seguindo um manual de como cuidar de um hamster, que eu achei engraçado pelo contexto geral. Tipo, a falta de tato do Kano era tão grande que ele não notou que aquilo era sobre animais. Tipo, falando agora do valor estético da obra, que pelo menos pra mim fica exclusivo do mangá e das roupas do Ayase no anime, as coisas boas param totalmente por aqui. Porque, tipo, essa obra é muito bizarra.
Aqui o Ayase é praticamente um santo, porque tem todo um rolê com o primo dele acontecendo, e ele vê naquilo com os olhos, mas ele fica nessa de... Ai, mas ele é minha família, e a família ajuda a família. Caralho, moleque, tu literalmente foi vendido por ele, que porra é essa? Teu brioco foi violado por culpa do cara e tu ainda quer defender ele? Hã? Vai pro caralho, cara. Eu fico puto com uma merda dessa, que personagem unidimensional do cacete. E tipo, aparentemente o Ayase tem um cu de ouro e que escorre mel. Porque não é possível. O tanto de nego que aparece pra sequestrar o Ayase nessa história parece até piada. E no fim de tudo acaba sempre sobrando pro Cano sempre tentar ir resgatar ele, para eles fritarem o bife logo em seguida e o Cano tirar uma mala do cu e fazer uma chuva de dinheiro pra cima do Ayase. Tipo, é só bizarro. Ainda mais porque se a gente parar pra pensar que depois dessa cena da roleta russa, o Cano explica o plano de juros dele, onde que desconsiderando a dívida do primo, praticamente dá a entender que é impossível o Ayase pagar a sua dívida de 120 milhões. Porque tipo, a cada 10 dias de juros era adicionado 13 milhões pra dívida do cara. Ou seja, mesmo se ele desse pro Cano 2 vezes ao dia por um ano inteiro, ele ainda não conseguiria pagar nem metade da dívida. Tipo, esse cara é um monstro na contabilidade. E particularmente, sei lá, só seguindo a lógica, eu acho bizarro pra caralho o Ayase ficar chonadinho só porque o cara que abusou dele fez um mingau pra ele comer depois. Tipo, uma merda, cara. Eu fico puto com isso. E também tem aquele arco de treinamento de hamster que o Cano meio que começa a dar um espaço pro Ayase, e aí nisso o Ayase começa a achar que o Cano tá evitando ele. E do nada ele fica mó feliz quando ele volta a ganhar atenção. Cara, honestamente isso aqui é uma porra. Mas enfim, isso aqui é muito triste. E, no geral, infelizmente, isso aqui é Okaneganai, um BL lixo com síndrome de Estocolmo. Yay! Que merda. E o pior de tudo é saber que em comparação a outras obras que eu já trouxe aqui no canal, apesar de ter sido a que mais me deixou indignado, ela foi a menos pior. Mas, foi isso. No vídeo de hoje nós iremos falar de Lebre o Coelho. E a ideia aqui é mais sobre relembrar essa obra para novos leitores. Meio que sendo mais ou menos o que eu fiz no vídeo de Killing Stalking, então... ver esse vídeo não substitui ler a comic. Então, caso tu queira ler ela depois de ver esse vídeo, saiba que ela foi publicada inteiramente de forma gratuita no Tapas. E o link dela estará aqui no comentário fixado. E, bem, vamos dar uma conferida nessa comic. Lebre o Coelho é uma comic brasileira do gênero BL, romance, drama e vida escolar, que foi publicada de agosto de 2016 até fevereiro de 2017 no website do Tapas, tendo tido posteriormente uma edição física lançada por via de um financiamento coletivo no Catarse, mas em 2021 a comic recebeu uma publicação oficial em 2 volumes pela editora New Pop. E diga-se de passagem, essa edição tá muito foda. Pode confiar, eu comprei e não me arrependi. Mas enfim, tendo isso apresentado e com você já tendo dado like e o hypar nesse vídeo, vamos para a comic. O capítulo 1 se inicia com os nossos 2 protagonistas conversando, onde que nós vemos que o Leon saiu do armário, coisa que inicialmente seu amigo Franz pensa ter sido apenas um momento de fraqueza, já que eles estudavam num colégio interno só para garotos, mas não, o Leon realmente havia se descoberto e estava de bem com isso. Pois, de acordo com o mesmo, ele tinha certeza que havia encontrado a sua alma gêmea e que nesse momento o gênero da pessoa era o que menos importava. Coisa que o Franz aceita e pergunta quanto tempo ele tinha se descoberto. E, bem, o Leon responde que isso tinha uns 5 minutos. Menino decidido esse daí. E bem, ele conta como foi, e foi mais ou menos assim. Ele tava andando descoladamente pelo corredor e sem querer acabou trombando com alguém. E quando ele foi olhar melhor, uau! Ele trombou nesse tchutchuquinho. Esse que era tão lindo que fez ele até piscar o olho do Boga e se assumir como um mordedor de franha. E ai, como a gente adora isso. Mas enfim, nisso Franz, como sendo um grande amigo, apoia ele e pergunta como que ele chegaria no boy. E aqui a gente vê a mentalidade por trás de todo o semi de BL, pois na mente do Leon era só ele agarrar aquele Yuki fofinho por trás e foder ele até o Mas obviamente o Franz não apoia, até porque aquilo era um crime. E que bom, né? E bom, nesse momento chega o GOAT dessa história, o Larry. Esse que não era uma lagosta, mas sim um negão lindão foda bagarai, que logo é atualizado sobre esse rolê e se dispõe a ajudar o Leon. Esse que ainda nem sequer sabia o nome do boy. Então, depois de uns esporros do professor por eles não estarem na sala, ele logo vai atrás de saber qual era. E rapaz, que menino aceitado social. E caralho, parece que esbarrar nas pessoas era um comum pra esse menininho. Só que é só isso aqui. Que bom que o Leon já resolveu a treta, mas... infelizmente ele era aparentemente mais perigoso do que o cara que o boy tinha sujado a camisa. Mas pelo menos com isso ele descobriu o nome do boy,
que era Jimmy. E não só por conta disso, mas esse personagem me lembra bastante o Jimmy de Dudu e Edu. Enfim, ele descobre o nome e logo volta para contar a novidade para seus amigos, deixando apenas um Jimmydinho confuso para trás. E bem, depois de umas confusões com ele tirando o Larry e o Franz da sala de aula, ele percebe que perdeu a chance de se apresentar devidamente pro Jimmy e vai pedir conselho sobre o que fazer pro Franz. Mas claro, não sem antes o Larry dar um aviso para ele tomar cuidado com as coisas. Até porque o Leon era um cara bem emocionado. E bem, como um plano para fazer um contato inicial, o Franz sugere que ele simplesmente o convide para um almoço, coisa que ele aceita, e novamente, depois de umas confusões, brigas e chantagem emocional, eles finalmente vão para o almoço, onde que o Franz entra em uma guerra para reservar uma mesa apenas para seus amigos. E coitado, saca só esse olho roxo. Mas tudo bem, porque eles convidaram o cara aí. Caralho! Eles sequestraram o moleque. Tadinho! Olha só a carinha de assustado dele! E sim, Leon. Realmente o seu boy é uma gracinha. Pena que tu fez merda. E parabéns por meter juízo na cabeça dele, Franz. Enfim, nisso o Franz solta o fofo do Jimmy e explica aquela situação para o mesmo, que bizarramente entende e aceita o convite para o almoço. Coisa que claramente deixa o Leon feliz, mas por via dele querer puxar assunto, ele logo acaba falando demais e foge por via da timidez. Afinal, ele acabou de conhecer o cara e já falou que preferia doces, sendo que tinha a chance do Jimmy preferir salgados. Tosco. E isso acabou jogando os esforços do Franz no lixo. Ainda bem que ele bateu nele depois. E bom, depois disso, o Leon meio que fica à mercê de pedir pro Franz tentar ajudá-lo com aquilo, mas o resumo vai ficando por aqui. E se tu quiser saber onde essa história vai dar, olha a comic, porra. Que saudade que eu tava de falar isso. Enfim, é isso. A recapitulação acabou e tu pode ler a comic a partir do episódio 5 se quiser. E, bem, bora comentar sobre. Galera, com toda certeza, Lebre o Coelho foi um marco para quem assistiu essa série na época. Tanto que não é incomum eu ler sobre pessoas que se iniciaram no mundo dos BLs por conta dessa comic, ou que se descobriram por via dela. E assim, mesmo sendo uma comic meio antiga, de 2016 e tal, pelo menos para mim ela ainda é bem atual, sendo que meio que atemporal, de certa forma. Assim, tanto em 2017 quanto agora em 2025, eu lendo essa história e ainda sinto que ela poderia se passar nos dias de hoje bem de boa. E assim, é bem bom. E agora falando sobre a arte, eu particularmente gosto muito. Ela tem um traço muito macio e bem gostosinho que o Alec faz, e me surpreende quanto eu lembro que isso é antigo pacas e saiu de graça na internet. Tipo, 95 capítulos publicados num período de 7 meses, no Tapas, e cara, por mais que os capítulos sejam umas 4 ou 5 páginas, isso ainda é coisa pra caramba, ainda mais na qualidade que essa obra tinha. Tipo, é impressionante pra caralho. Porra, é muito bom isso aqui. E falando sobre a história, ela funciona. Tipo, eu não vou falar que é uau, é o Lush in the Cloud Brazilian version, mas é bem da hora. Tipo, a trama é basicamente um rolê de adolescentes mega confusos sobre seus sentimentos, que acaba virando um lindo romance no final. Coisa que na época eu achei sensacional, mas hoje eu acho relativamente raso e até um pouco confuso. Tipo, rola muita treta aqui que poderia ser simplesmente resolvida conversando. Mas, como os personagens são adolescentes, acaba que faz sentido não ter rolado uma conversa. Os hormônios à flor da pele com certeza afetaram esses caras. Realmente é uma loucura. E assim, vamos para um momento que agora eu vou avisar de spoilers pra você que não leu, já que eu quero comentar sobre coisas que rolaram, então esse é o seu momento de sair do vídeo e ler a comic no Tapas. Eu te espero. Já saiu? Ok. Galera, assim, vocês leram a história? Cara... Eu não sei o porquê, mas na época eu via muita gente real puta com o Jimmy por conta de uns rolês que aconteciam na história. Tipo, com ele meio que indiretamente causando o fim momentâneo da amizade do Franz com o Leon. Sendo que, tipo, mano, o contexto inteiro do moleque na história era de que basicamente ele não tinha nenhum amigo na escola e do nada 2 caras sequestraram ele do nada e chegou o Franz e foi legal. Tipo, uou, esse carinha aqui tá conversando comigo na moral e me salvou de uns valentões. Eu gosto dele. Tá ligado? E nisso nasce o crush. E assim, tem a treta que rola depois que ele se confessa e tal, mas, cara, tudo aquilo era algo a ser resolvido simplesmente com uma conversa. Tipo, Leon, o Jimmy gosta de mim e não de você. Eu rejeitei ele e ele tá chorando porque ele me beijou e no susto eu dei um tapa nele. Foi mal. Tá ligado? Mas não, o Leon nem sequer deixa o Franz falar e acaba ficando aquela torta de queimão. Cara, a culpa nem foi do Jimmy, foi mais da imaturidade dos personagens. Tadinho do Jimmy.
Mas que bom que isso tudo é resolvido dentro da história. E cara, uma parada que eu particularmente acho do cacete é que a parte 2 inteira dessa história é basicamente o Larry sendo a única pessoa sensata desse rolê que parou e pensou: porra, aquele moleque tá lá sozinho, né? Tipo, nem sequer foi culpa dele, pelo que eu entendi rolou a maior confusão e o moleque acabou sendo jogado pra merda depois que o Leon e o Franz viraram um casal. Eu venho conversar com ele. E nisso acaba nascendo o casal mais fofinho dessa comic. É muito lindo ver esses dois juntos. O Larry realmente é o GOAT dessa história. E assim, honestamente, eu não reli a obra inteira pra fazer esse vídeo. Eu reli o início dela e alguns outros momentos que me estavam mais fortes na cabeça. E assim, cara, é incrível o quanto que essa obra é boa e dinâmica. Tipo, na minha cabeça, eu sei lá, era uma obra longa e tal. Mas não, tipo, são 2 volumes de história e dá pra ler rapidinho em menos de 2 horas. É bizarro. E também muito bom. E assim, eu recomendo a leitura, ainda mais por conta de que, tipo, se tu leu na época e tá relembrando por conta desse vídeo ou porque relembrou por outro rolê, eu acho que vale a pena você dar uma conferida nessa história. Tipo, sei lá, revendo essa história pela ótica de um adulto é muito diferente de ver essa história pela ótica de um adolescente. Assim, é muito da hora e é, tipo, se reencontrar com um velho amigo. É bem bom. E, no geral, foi isso. E, aliás, Ellen, muitíssimo obrigado pela fanart. Eu amei. Mas, é isso aí, galera. Siga o procedimento padrão com seu like, comentário, inscrição e, se possível, considere virar um membro para ajudar o canal e receber benefícios exclusivos. E, tendo dito isso, eu sou o Fux e... Tchau.